do Senhor está em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 6, versículo de número 13, versículo de número 22, Apocalipse, capítulo 2, e versículo 29, onde tem o título: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, quando a gente vê essa expressão, quem tem ouvido, a gente já chega àquele pensamento: mas e o que vai ser dos surdos? E o que vai ser dessas pessoas que são deficientes? E aí nós já analisando o texto, nós vemos que quem tem ouvido não é apenas os ouvidos físicos, não. Mas quando a palavra diz quem tem ouvido, mas é quem tem consciência, quem raciocina, quem pensa, quem sabe o que é direita e o que é esquerda. A palavra ela vem dizendo: quem tem razão, quem tem a consciência no lugar, aleluia, ouça e entenda o que o Espírito Santo quer fazer no meio da igreja, quer mover na sua vida, quer trabalhar no seu coração, porque o propósito é transformar o homem e levar para o céu, aleluia. E aí nós encontramos o Senhor na igreja, Ele nos transformou, e uma coisa nós temos certeza: somos salvos em Jesus Cristo. O céu já é nosso, o céu já é seu, o céu já é dos irmãos, porque Jesus nos garantiu isso na cruz. Então, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A salvação já é nossa, porque o Senhor nos garantiu isso. Mas acontece que nós não fomos arrebatados ainda. Nós estamos caminhando para isso, mas ainda não conseguimos chegar ao patamar de Enoque, de Elias, que foi arrebatado. Mas o Espírito Santo está sobre nós, e temos certeza que quando Jesus soar, aleluia, a trombeta para o arrebatamento, da igreja do Senhor estará pronta, preparada. E nós na terra ainda precisamos trabalhar para o nosso Deus. Precisamos cumprir o nosso papel de evangelista, de anunciante da palavra do Senhor, sendo representante de Cristo aqui na terra, onde as pessoas venham olhar para a nossa vida e nos identificar como um verdadeiro cristão, como os discípulos, aqueles que lá em Antioquia olhavam para aqueles que pregavam a palavra e diziam: estes só podem ser cristãos porque se parecem com Cristo, falam como Cristo, andam como Cristo, se vestem como Cristo, então só podem ser cristãos. E hoje as pessoas olhando para a nossa vida, olhando para a vida dos irmãos, no comportamento, na forma de falar, na forma de expressar-se, só chegam a uma conclusão, pelo menos essa deve ser a forma como as pessoas devem observar a igreja do Senhor. E dizer: realmente é uma pessoa que tem a Deus, realmente é uma pessoa que vai para a igreja para ser diferente do mundo. Realmente a palavra do Senhor, a presença, andar com Cristo, transformou a ponto de saber se comportar, de saber falar, de saber o que andar na rua, não desprezando ninguém, não falando mal de ninguém, não deixando ninguém ofendido pela sua maneira de ser, mas pelo contrário, abraçando a todos, sendo uma pessoa carismática com todos, sendo uma pessoa agradável por onde andar, porque a presença do Espírito Santo na vida da igreja torna cada um de nós pessoas agradáveis. As pessoas que não têm compromisso de andar com o Senhor, que não têm compromisso com a palavra, ela tem vazio na alma, ela tem desespero, ela tem uma depressão, ela tem um algo dentro de si que nunca se completa, que é sempre uma impaciência, é sempre uma inquietação, é sempre um desespero, mas de repente ela chega próximo a uma pessoa crente, tem a Deus, diga a palavra, e ela começa a sentir a alegria no seu coração, sentir um gozo, uma satisfação, dizer como é bom estar perto de você. Você tem algo
sentir alegria no meu coração. Isso é ser um crente transformado. E quando sai da igreja, consegue iluminar a vida de pessoas que vivem fora da presença do Senhor. Às vezes, sem falar um sermão bonito, sem falar frases bonitas, mas somente por estar ali presente, somente por estar na posição, somente por andar na rua, as pessoas olham e falam: meu Deus, aquela mulher passou aqui, aquele homem passou aqui, eu senti uma graça, uma coisa tão gostosa no meu coração. O que será que é isso? Aí tem pessoas dizendo: essa pessoa é crente, essa pessoa tem a Deus, essa pessoa é serva do Senhor Jesus. Isto é o que o Espírito Santo causa, transforma, quando ele vem fazer parte da nossa vida. A nossa vida se transforma, o nosso caráter se transforma, nossas atitudes são diferentes. Isto é o Espírito Santo. Aleluia. E quando nós olhamos para a palavra que ela vem dizendo, que é o título da nossa campanha, quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Nós que temos consciência, que temos Deus na nossa vida, nós precisamos entender o que Deus quer de nós, o que Deus quer da sua vida. A primeira coisa, quando o Espírito entra para fazer parte de nós, é fazendo com que os frutos do Espírito Santo comecem a aparecer. Quando os frutos do Espírito Santo eles começam a aparecer, o nosso eu diminui, o nosso eu começa a morrer. Não é eu que toco melhor, não é eu que canto melhor, não é eu que prego melhor. Se não é o Espírito Santo, nada acontece. Se não é a presença do Senhor, nada vai para frente. É nós entendendo pela palavra de Deus que quando o Espírito começa a fazer parte da nossa vida, é Ele que aparece, é Deus que aparece, e o homem diminui, o homem está sempre desaparecendo. Aleluia. É aquela questão: eu não sei cantar, mas quando começa a cantar, o Espírito Santo enche e toca nas pessoas, toca nos corações, começa a agir o mover do Senhor, porque é Ele na nós. Quando o Espírito Santo ele vem fazer parte da nossa vida e nós começamos a ouvir a sua voz e entender o que Ele quer fazer na nossa vida, aleluia, o nosso pensamento é outro, as nossas atitudes começam a ser atitudes de homens de fé, de mulheres de fé, aleluia, sabendo que ainda que não tem condição aos olhos humanos de acontecer, Deus vai dar um jeito. Deus vai prover o necessário, porque a gente sabe em quem nós temos crido e temos certeza que Ele está no controle de tudo. No controle lá em casa, lá na nossa família, nos nossos projetos, é saber que Deus está no controle. É o Espírito Santo que chega e ele no seu particular começa a trabalhar com você. E lá sozinho, onde ninguém te vê, o Espírito Santo está lá e você deixa de fazer, você deixa de agir, fazendo o que costumava fazer, porque o Espírito Santo está lá te observando. E ele está fazendo parte da sua vida. E a palavra ela vem dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse versículo ele vem sendo apresentado no livro do Apocalipse. E várias vezes ela vem sendo apresentada. Apocalipse capítulo 2, 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22, mostrando que quando a igreja nasceu, ela nasceu e ela recebeu um presente que foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem com os dons espirituais para transformar o nosso eu interior. E ele também vem com os frutos e ele vem com os dons
espirituais. E os dons espirituais, assim como os frutos, são 9. Ainda tem vários, adversidades, ramificações e tudo mais. Mas esses dons do Espírito Santo, ele é dado a cada um à medida que cada um desenvolver a obra segundo a vontade do Espírito Santo. Quando nós estamos na igreja do Senhor, cada um de nós recebe de Deus dons específicos para atuar e trabalhar na obra do Senhor de diversas maneiras. Aleluia! São os dons do Espírito Santo para o crescimento, para trabalhar na obra do Senhor. Então, eu acho que aqui ali é o nosso carro. Tem um carro ali que tudo indica que. Porque não, da voz do dono, deve ser por isso. Então, quando o Espírito Santo ele chega na igreja e ele encontra lugar, ele encontra corações para habitar, ele encontra lugar para fazer morada, ele quer presentear e entregar a cada um dos seus filhos aquele que o recebeu, entregar aquilo que ele tem, porque uma coisa que o Espírito Santo quer compartilhar com cada um que é dele, e ele veio para compartilhar com aqueles que têm intimidade com ele, com aqueles que andam com ele, com aqueles que estão junto dele, porque de maneira nenhuma ele quer ficar com aquilo só para ele, mas ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai, em espírito e em verdade, corações sinceros que são totalmente entregues à vontade do Pai. Aleluia, porque quando o coração está totalmente voltado para o Pai, o Espírito Santo vem e compartilha tudo o que ele tem. Todos os dons espirituais, frutos do Espírito Santo, e o homem começa a vivenciar o sobrenatural de Deus. Já viram aquela expressão? Não toque em um homem que tem intimidade com Deus. Intimidade se conquista no quarto em oração. Intimidade com o Espírito Santo se conquista lendo a palavra do Senhor e meditando, porque a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Portanto, glória a Deus. Portanto, isso. Toda a palavra ela é o próprio Cristo, ela é o próprio Espírito Santo. E ter intimidade com o Espírito Santo é ter tempo para sentar e estar junto dele, meditando nas Escrituras. E a palavra é clara, não é para você decorar, não é para você entender aquilo que está acima da sua capacidade, mas é para você ter um bom tempo com o Espírito Santo, porque isso, à medida que você caminha lendo e orando, nós vamos nos aprofundando em uma intimidade com Deus a ponto de pessoas que se levantam contra nós, não dormir de madrugada, de noite, quieto, porque enxergam alguém que tem intimidade com o Senhor. A um ponto de qualquer um que falar algo que feriu o seu coração, Deus ir lá e quietar, enquanto ele não te pedir perdão, ele não dorme, ele não sossega, Deus dizendo aos ouvidos dele: você tocou em alguém que tem intimidade comigo. É sabendo que nós, igreja do Senhor, serva do Senhor, você, noiva do Cordeiro, você tem alguém que luta ao teu favor. É o Espírito Santo que é o nosso defensor, que é o nosso amigo, que está sempre pronto a cuidar das nossas necessidades. É Ele que sabe onde está o nosso coração nos dias que nós sorrimos, no dia que nós festejamos, mas Ele sabe o que se passa lá dentro. Ele conhece, aleluia, daqueles cultos que parece que não tem nada
de lá Ele te abraça e só você sente a presença. A igreja de lá é você sentindo a presença, porque nós, porque aquele que busca intimidade com Deus alcança. Porque aquele que ajoelha no seu quarto e fala com Deus, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo se revela, e se mostra, aleluia, e compartilha o que ele tem, que é os frutos e que é o dom, os dons do Espírito Santo, aleluia. Às vezes nós não buscamos o batismo do Espírito Santo, às vezes nós não buscamos os dons, que é o dom da palavra, que é o dom da cura, o dom da revelação, mas quando nós buscamos ter uma intimidade com o Espírito Santo, não importa se a gente buscou ou não, Ele nos dá, Ele nos entrega, Ele coloca nas nossas mãos. E coisa boa é a gente ser útil ao nosso Deus. Coisa boa é quando Ele encontra em nós um voluntário para atuar na obra dEle. Aleluia, alguém que se dispõe, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, porque hoje nós estamos vivendo no meio de pessoas que têm o chamado, têm o dom, têm a capacidade, mas não se dispõem a ir, não querem mais fazer, já querem desfrutar da aposentadoria, querem desfrutar dos seus momentos com os filhos, com os netos, não querem mais te doar, doar o tempo a obra do Senhor, doar o tempo a fazer a obra e a vontade de Deus, não querem mais. Mas quando nós nos colocamos na posição, fazer a obra do Senhor nos traz alegria e satisfação, nos traz um gozo espiritual. Aleluia! É ver que um culto como esse traz mais prazer e alegria do que está, aleluia, por aí no McDonald's, Robin Harry e muitos outros clubes aí, aleluia, onde as pessoas se divertem, as pessoas se alegram com a família, e um culto comum como esse, nós conseguimos sentir a alegria superior a tudo isso. Isso tudo é causado quando o Espírito Santo ele faz parte da nossa vida. Quando nós caminhamos com Deus, a ponto de nós ouvirmos o Espírito Santo, dando direcionamento e dizendo: igreja, aleluia, noiva do Senhor, o caminho é esse. Sem precisar ficar batendo na porta do profeta, sem precisar ficar batendo na porta do pastor e dizendo: e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Aleluia! Mas é no dia a dia, aleluia, você consegue ter um direcionamento pelo Espírito Santo, ele dizendo: o caminho é esse, é assim que deve fazer, não assina esse contrato, não vai por este caminho. É o Espírito dizendo: aleluia, igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o primeiro passo é ter intimidade com o Espírito Santo para você entender o que ele quer falar, porque a mensagem chegou e aqueles que ouviram o Espírito Santo mudou de rota. Teve um outro direcionamento porque entendeu a palavra do Espírito Santo. Aleluia. Nossa introdução hoje ela ia apresentar João, né? João. Mas aí a gente ainda está na introdução. Vamos sair da introdução, então. João, aquele que foi o autor, escritor do livro do Apocalipse. A palavra vem dizendo que o discípulo de João, ele foi o menor, um dos mais moços, a gente pode dizer o caçula dos 12 discípulos. João, que era irmão de Tiago e trabalhava junto com Pedro, e os outros ali na pesca, tinha barcos, eles iam sempre ao mar pescar. E a palavra histórica vem dizendo que João ele era chamado como homem da voz do trovão, porque ele era um homem que
falava com muita rigidez e grosseria. João, autor do livro do Apocalipse, que também escreveu o livro de João, as epístolas de João, 5 livros dedicados ao seu nome, autor de 5 livros. Antes era um homem jovem ainda, chamado por Deus, que teve a sua vida transformada, e a partir do momento que ele é chamado por Deus, que é chamado por Jesus para seguir nesta caminhada, e deixa tudo para trás, ele começa a ser conhecido como João, o homem, o discípulo do amor. Porque ouvindo as palavras de Jesus, não tem um outro caminho a não ser se quebrantar. E a não ser entender que nós, o homem, não é nada se for Deus não for na nossa vida. Ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, nós chegamos somente a uma conclusão. Nós só conquistamos se Deus for na nossa vida e permitir. Nós só venceremos se Deus for na frente abrir portas. Nós só vamos preencher a gente até vence, mas a gente perde. A gente levanta e tropica. Mas quando Jesus é na nossa vida, o sucesso chega e é permanente até a glória, a vida do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes o homem toma as decisões, como a Sabe disse, olhei para os homens ímpios, prosperam, cresce. E a palavra vem dizendo, eles estão em lugares escorregadios, conquistam riqueza, mas não conquistam o céu, conquistam glória, mas não tem salvação, desfrutam do bem do melhor da terra, mas no final é a eternidade sem Deus. Aleluia! A misericórdia do Senhor, ela vem e mostrando para o ser humano que maior é Deus na nossa vida. Aleluia! É um homem duro de coração até o momento que ele encontra Jesus. Quando Jesus ele aparece e começa a fazer parte verdadeiramente da vida do homem, o coração amolece, o homem chora, o homem se quebranta, entendendo que maior é Deus, que soberano é Deus, e que não existe nada, nenhum coração que na presença de Deus não se dobra, não se ajoelha, porque diante de Deus nós sabemos uma coisa, só Ele é Senhor. João Batista, João, o evangelista, quando Jesus sobe ao céu, e Jesus fala assim, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E Jesus desaparece, sai de senda. E aí ele fica sozinho, ali, cheio do Espírito Santo, começa a sua caminhada, e ele olha para trás e vê tudo que ele fez, ele só chega a uma conclusão. Ainda bem que Jesus se encontrou. Ainda bem que Jesus foi na minha direção naquele dia. E é o que nós, igreja do Senhor, dizemos a todo dia, graças a Deus, que o Senhor me alcançou, graças a Deus que o Senhor revelou no céu. É por causa disso que nós hoje estamos aqui, porque Ele te encontrou, Ele nos encontrou e nos deu a oportunidade de termos uma vida diferente, transformada. Aleluia, porque Ele nos amou. E aí nós temos o processo de João, aleluia, que dali para frente ele sofreu, ele padeceu. Muitas pessoas chegaram até ele e diziam, você vai ter um filho igual teve Tiago, seu irmão, você vai ter um filho igual teve Pedro, o evangelista Pedro, você vai ter um filho como teve todos os discípulos que passaram, que foram por a estrada, que foram apedrejados, que foram crucificados, e eles só diziam uma coisa, aleluia, glória a Deus, espero por esse dia, sem voltar atrás, sem reclamar, consciente de qual era a voz que ele ouvia, era a voz do Espírito Santo. Quando nós ouvimos e entendemos quem é que está conosco, nós não retrocedemos, não voltamos atrás, não pensamos duas vezes quando nos perguntam, vale a pena? A resposta é sim. Aleluia, porque o nosso Deus nos alcançou.
alcançou. E a melhor coisa que poderia nos acontecer é Deus ter nos alcançado. Porque aí que tudo se acabe, nós temos uma certeza: em Deus nós vamos vencer, vamos ter paz, vamos prosperar. Aleluia! E o nosso destino, como pessoa, como cristão, servo do Senhor Jesus, é um só. Aleluia! E morar no céu. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. João, ele chegava na ilha chamada Patmos. Joga ali, e ele olha para um lado, olha para o outro, vem lá, mais. E diz a história que as pessoas que eram jogadas ali na ilha de Patmos, elas eram deixadas lá. E os soldados que os deixavam lá iam para casa, porque qualquer um que se atrevesse, como alguns que se atreveram, fizeram um barquinho lá de madeira, de bambu, e colocaram na água e disseram: agora nós vamos fugir da ilha. Quando andaram mais ou menos 100 metros, 150 metros, vinha tubarão, levantava a cauda e cortava eles no meio com a cauda. Então não tinha como fugir da ilha de Patmos. Eles deixavam os prisioneiros lá na ilha de Patmos e diziam: podem fugir se quiser, porque o fim será o sol. Então, conhecendo a história daqueles que tentaram fugir, eles não fugiam, ficavam lá. E diz a história que João estava lá na ilha chamada Patmos e ficava repousando na caverna, uma caverna que tinha lá na ilha Patmos. E diz a palavra que ele olhando para fora, olhando para o mar, olhando para a brisa, olhando para tudo aquilo, ele ouviu atrás dele uma voz, que era a voz do próprio Cristo, iniciando assim a revelação do Apocalipse. E aí nós olhamos, aqui nós terminamos a palavra. Ele olhava para o mar, ele olhava para a brisa, ele tentava entender da onde vinha, da onde ia o seu refúgio. Ele tentava entender qual maneira ele iria morrer ali naquela ilha. Olhava para lá, não tinha um jeito de a morte alcançar. Olhava para lá, não tinha também um jeito de ele sair dali. Não tinha solução nenhuma. Mas de trás dele ele ouviu uma voz a registrar, mostrando que a sua resposta vem de um lugar onde você menos espera. Da onde você acha que não vai ter jeito, é da onde virá o teu socorro. Porque a palavra vem dizendo: o seu socorro vem de Deus. Aleluia! Pode olhar para lá, pode olhar para cá, pode tentar achar uma saída, mas a nossa saída vai vir do Senhor Jesus. Então nós adoramos, nós glorificamos, porque Ele está preparando tudo, resolvendo tudo para nos entregar. Aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar, dar graças a Deus, vamos orar primeiro, vamos orar. Convido os irmãos, vem aqui na frente. A nossa campanha, ela hoje tem a introdução. A introdução nós apresentamos João. Quem é João? E nós apresentamos João. Nas próximas quartas-feiras nós vamos entrar na mensagem às 7 igrejas da Ásia. Aleluia. Amém.